pastor deu o que falar ao dizer que quem votou no PT é seu inimigo. E ele também disse que não vai comprar mais nada lá no Nordeste, não vai se hospedar no Nordeste, chamou o pessoal do Nordeste de vagabundo. Puxa vida, preguiçoso, esse povo aí, esse povo terrível. Vamos lá. Que situação, hein? Boicotar quem votou no PT tá certo? Petista, eles são de fato nossos inimigos? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Gente, primeira coisa a se dizer é, eu não conheço esse pastor e talvez ele seja um homem de Deus, mas na minha opinião, ele foi muito, mas muito infeliz em suas falas. Eu não sei se a revolta, a indignação com o fato de ver um condenado pela justiça em 3 instâncias, líder da maior quadrilha que assaltou esse país, ver tudo isso, esse cara voltando ao poder, eu não sei se isso deixou o pastor furioso e o levou a falar esses absurdos. Então, mas puxa, pastor, eu acho que o senhor foi muito infeliz em toda a sua fala. Primeiro, vamos tratar dessa questão. Votou no PT? Se torna automaticamente inimigo dos cristãos? E eu fiz esse vídeo porque o que ele disse é uma pergunta que muitas pessoas têm feito, inclusive cristãos sinceros. Então, e aí? Quem votou no PT é nosso inimigo? Eu acredito que não. E veja bem, ao dizer isso, não significa dizer que eu concorde com uma vírgula daquilo que o PT escreva. De forma alguma, eu repudio com todo o meu ser o que o PT é e o que o PT faz. E na realidade, quem se declara inimigo de alguém aqui são eles, né, que desde que a esquerda existe, sempre viu em nós cristãos um de seus inimigos principais. E, obviamente, se você vota no PT, você opta por tudo aquilo que eles defendem: aborto, ideologia de gênero, invasão de terras, corrupção, censura, ou seja, tudo aquilo que é contra a fé cristã. Mas esqueça por um minuto a questão política, esquerda e direita, e pense em qualquer outra religião que não a cristã, que defende tudo aquilo que a fé cristã repudia, como, por exemplo, idolatria, um pecado grave à luz da Escritura. Pois toda outra religião, ela é idólatra, não apenas por adorar imagens, mas por adorar um Deus que ela inventou, que é a definição exata de idolatria, a concepção de um Deus à parte da Escritura. Mas como lidamos com pessoas de outras religiões? Não podemos dizer, não importa o que vocês fazem, somos todos irmãos. Eu sei, tem cristãos que fazem isso, e isso é um absurdo, isso é uma heresia. Então nós não podemos fazer isso. Em nome do amor, nós vamos negar a verdade? Jesus disse muito claramente, quem não crer em mim já está condenado. E aí a gente diz como? A gente vai pregar um universalismo, dizer, não, todo mundo está certo, para dar um ar de que somos amorosos? É isso que a gente faz em relação às outras religiões? Não, a coisa mais amorosa que existe é, em nome da verdade, expor, mostrar aquilo que Cristo é, e obviamente que Cristo é o único Deus. Automaticamente, ao fazer isso, estamos dizendo que todas as religiões são erradas, são falsas, estão em pecado, estão debaixo da ira de Deus e estão perdidas. É isso que a gente faz em relação a todas as religiões. Então, agora, o mesmo a gente faz em relação à política. Parece que nós estamos assim, sempre perambulando de um lado ao outro, em que achamos que, se somos amorosos, nós devemos então negar a verdade. E isso é um absurdo. Somos amorosos e aí chamamos até o pecado de coisa santa. Ou então, a gente parte para o outro lado. Somos verdadeiros e aí passamos a tratar todo mundo como um demônio. A Bíblia diz que Jesus era cheio de graça e verdade. É o que a gente precisa aprender a fazer. E eu sei o quão difícil é para nós, porque parece que a gente está sempre querendo escolher, né? Ou eu sou verdadeiro e não tenho amor, ou então eu tenho amor e sou mentiroso. Mas devemos nos esforçar para sermos verdadeiros e amorosos. Eu creio que devemos dizer, a esquerda é contra Deus. A esquerda defende tudo o que é contra a igreja. Ao votar nesse partido, o que você está fazendo é horrível, é um absurdo. Devemos mostrar
tudo o que fazem de pecaminoso. Afinal, expor o pecado é o próprio Evangelho. Como Paulo disse, a lei nos serviu de mestre para nos conduzir a Cristo. E expor a lei é nada mais, nada menos do que o famoso arrependei-vos. Além disso, expor a verdade é amor porque a Escritura declara: leais são as feridas feitas por quem ama e traiçoeiros os beijos de quem odeia. Mas, ao mesmo tempo, oferecer a boa notícia de que qualquer pecador, por pior que seja, sendo ele um inimigo de Deus, como Paulo diz em Romanos 5, que toda a humanidade se tornou inimiga de Deus. Mesmo assim, toda essa humanidade, que é inimiga de Deus, toda ela, sem exceção, ela pode ouvir o Evangelho e se arrepender de seus pecados e crer e ser salva. Eu acredito que um bom exemplo, que se aplica muito em relação ao nosso cenário hoje, é o exemplo de Jonas. Lembra que Jonas ele não queria pregar o Evangelho lá em Nínive, capital da Síria? Deus ordena que ele vá para Nínive, mas ele vai para Tarsis, que era o oposto. Vá para o norte, ele vai para o sul. Depois de ser obrigado, Deus faz com que um peixe o engula, ele é vomitado lá na capital da Síria. Depois de ser obrigado por Deus, ele acaba indo até lá e ele prega o Evangelho. E prega como? Nínive vai ser subvertida. Os pecados de vocês subiram até Deus. Ele não faz como muitos hoje evangelistas fazem. Ninivitas. Os ninivitas eram terríveis. Eu tenho uma série aqui em que eu falo sobre Jonas. Eles eram absurdos, assassinos, cruéis, podres, horríveis em todos os sentidos. Então, o evangelista Jonas, ele não, em nome do amor, não chegou lá e disse: gente, vocês são lindos, maravilhosos. Não. Ele disse: vocês estão debaixo da ira de Deus, o que vocês estão fazendo é errado, Nínive vai cair. A ira de Deus está sobre vocês. Porque Paulo, em Romanos 1, ele começa o evangelho desta maneira. O texto bíblico, então, diz que o povo, ao ouvir esta mensagem, arrependei-vos, essa mensagem, o povo creu. O povo, então, se arrependeu de seus pecados e Deus salvou o povo. Com a salvação dos ninivitas, Jonas ficou irado. Eu sabia que o Senhor é misericordioso. Eu sabia que isso ia acontecer, que o Senhor ia salvar esse povo terrível. Ou seja, Jonas pregou a mensagem de salvação, não querendo que os ninivitas, os assírios, fossem salvos. Ora, o motivo era claro. Os assírios, eles eram inimigos de Israel. Então, eles mataram israelitas. A Síria veio e domina o lado norte de Israel, destrói tudo. Então, Jonas os vê, de fato, como pecadores, que eles eram, assassinos, ladrões, mentirosos. E não apenas isso, eles eram inimigos de Israel. Por isso, Jonas prega a mensagem de salvação àquele povo, não querendo que aquele povo seja salvo. Então, gente, isso é um absurdo e tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. Eu acredito que o único pecado imperdoável é o da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ser petista não é um pecado imperdoável. Eu não estou dizendo aqui que devemos relativizar crimes de petistas, assim como Jonas, ele não chegou lá e disse: olha, o que vocês fizeram não é bem assim. Não, ele disse: é horrível, vocês vão cair. Vocês vão cair. Deus decretou a queda de vocês. Eu nem estou dizendo que esquerda e direita são iguais. Não. Eu tenho aqui uma série sobre esquerdismo. Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos, em que eu mostro a esquerda, ela não tem nada a ver com a fé cristã. A mensagem que Deus ordenou que Jonas desse aos ninivitas para salvá-los foi: vocês são lindos, não há diferença entre nós israelitas e vocês. Não, não foi. Ele expôs os pecados daquele povo, ele disse que eles iriam morrer, porque o evangelho começa assim. Portanto, devemos chamar qualquer pecador ao arrependimento, inclusive os petistas, inclusive os adúlteros, os homicidas, todos os ladrões. Mas devemos nos lembrar que eles também devem ser alvo da pregação do evangelho, que eles não cometeram o pecado imperdoável, que assim como os assírios, que eram criminosos, que eram inimigos de Israel, eles ouviram o evangelho e foram salvos, qualquer petista deve ouvir o evangelho de nossas bocas. E nós devemos pregar o evangelho com o desejo de que eles sejam salvos. Mas pastor, historicamente a esquerda nos perseguiu.
Onde a esquerda reinou, eles mataram pastores, eles mataram cristãos, eles queimaram igrejas. Será que eles não podem fazer isso aqui no nosso país? Podem, podem. Mas Jesus não disse que devemos amar inclusive o inimigo? Mas preste atenção, pelo amor de Deus, amar o inimigo não significa dizer que tudo aquilo que eles fazem é correto. Não, 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 não. Não. Jonas não disse que aquilo que os assírios faziam era correto. Ele disse, vocês estão perdidos. Vocês estão perdidos. Portanto, aquele seu parente petista, você não precisa dizer que ele está certo para amá-lo. Mas apesar de ele estar completamente errado, você deve se lembrar de pregar o evangelho a ele. Ah, pastor, mas o PT é a esquerda, eles vão nos matar. Sim, como eu disse, como os assírios fizeram com Israel. Não deixe que a causa política se sobreponha ao evangelho. Todos os homens sem Deus estão presos a uma visão de mundo errada, sem exceção. Inclusive o povo da direita. Nós, obviamente, nós como cristãos, estamos mais próximos, né, daquilo que a gente chama de direita hoje. Mas, inclusive, aqueles homens que estão lá precisam ouvir o evangelho e se converter. A igreja é luz do mundo. Devemos levar a Cristo a todos. Agora, e sobre outro assunto, sobre os nordestinos? Aí é muito mais fácil, eu acho. Muito mais fácil. Na minha opinião, foi um absurdo o que ele disse. Chamar nordestino de vagabundo. Olha, peraí. Tem vagabundo em todo lugar. Meu Deus, olha, o Nordeste é um dos lugares que eu mais amo neste país. Assim, eu sou de São Paulo, eu tenho um carinho especial pelo Rio Grande do Sul, meu pai é de lá. Minas, minha mãe é de Minas. E Goiás, porque minha esposa é de Goiás, eu morei lá, e esses são os lugares assim mais especiais para mim. Tudo por conta, obviamente, da minha família. Mas com certeza o Nordeste é um desses lugares assim que eu amo. A gente ama todo o nosso país, né? O nosso país nosso país é demais, né? Graças a Deus pelo nosso país, nós amamos o nosso país. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo Nordeste porque as minhas pregações me levaram a visitar o Nordeste algumas vezes. Puxa vida, que povo espetacular, como que eu sou bem recebido. Na realidade, é o povo do Nordeste que mais me convida para ir pregar. Disparado, sei lá, eu acho que de 10 pregações, eu acho que 8 vêm do Nordeste. Então, eu fico tão revoltado com a fala dessa. Eu quero crer mesmo que ele é um homem de Deus e ele foi infeliz ali, estava com raiva. Mas, de qualquer forma, foi completamente infeliz. É um povo maravilhoso. Além disso, o Lula teve uma montoeira de votos aqui no Sudeste. No Sul também. Teve, né? No Sul, né? Santa Catarina, no entanto, enfim, mas enfim, ele teve um monte de voto aqui em São Paulo. O Boulos, o deputado mais votado em São Paulo, né? Foi, pelo amor de Deus. Então, culpar os nordestinos pela eleição do Lula não me parece honesto. Mas e sobre boicotar pessoas que votaram no Lula? Essa é uma outra pergunta, porque tá rodando aí em muitos lugares lista com o nome de pessoas que são petistas, dando o nome delas, dizendo, esse cara aqui votou no Lula, esse médico aqui votou no Lula, não vá mais nele, e por aí vai. Sobre isso, eu vou dizer o seguinte, o que eu acho? Olha, eu não consigo ouvir um jornalista esquerdista, por exemplo, porque eles mentem sistematicamente. A sua visão de mundo distorcida os leva a ter um parecer completamente desconexo da realidade. Então, a sua posição à esquerda o torna um mau profissional, em se tratando de jornalismo. Sem contar das vezes que eles mentem mesmo. Eu estava vendo agora há pouco mesmo uma ex-jornalista no programa, como é que chama aquele? É um jornalista esportivo, Cara Tapa, alguma coisa assim. Ela era uma jornalista da Globo contando os absurdos. Por exemplo, durante a pandemia, as mentiraiadas, pandemia, enfim, os absurdos ali que acontecem na Rede Globo. Então, assim, até os jornalistas esportivos que são de esquerda, é difícil escutar. Faz muito tempo que eu não assisto a programas de esporte, mas eu lembro que quando tinha algum tempo, eu lembro que eu não conseguia assistir a um programa da Rede Globo de esporte. Pois no futebol, falando de jogo, do Corinthians, do Palmeiras, do meu grande Palmeiras, eles davam um jeito de enfiar ali os seus dogmas esquerdistas, do nada. Eles saíam com ideologia de gênero, feminismo, as mulheres que ganham menos que os homens.
Então, assim, a visão esquerdista de mundo deles me incomodava e eu não conseguia assistir. É por isso que não era nenhum, assim, eu vou fazer um boicote, eu simplesmente não conseguia assistir. Mas se um cirurgião, ele for o melhor em sua área e não abrir a boca para defender as suas pautas esquerdistas enquanto me atende, ele sendo vermelho ou não, eu vou nele. Assim como eu iria em uma pizzaria, se a pizza fosse a melhor e não tivesse nas paredes homenagens da foto do Che ou do Lula. Mas esse sou eu sei. Eu consigo entender, sim, as pessoas que falam, não, eu não quero porque esses caras, eles podem acabar com o meu emprego. O voto deles pode acabar com o meu emprego, por isso então não vou ajudá-los. Também entendo completamente. Na realidade, eu acho que é um tema, um bom tema, hein? Um bom tema. O que vocês acham, né? Boicote aos petistas, aqueles que votaram no PT. Tá certo? Para mim é uma dúvida, realmente, né? Eu fiz o meu comentário aqui, mas é uma dúvida. Deixe os comentários aqui. E em relação a isso, ao petista, você acha que nós devemos pregar o evangelho aos petistas ou não? Claro que devemos, eu acredito que sim, mas deixe seu comentário aqui. Deus abençoe, até o próximo vídeo.